Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 doenças que mais acometem os idosos, que é a hipertensão, o AVC e o Alzheimer. A primeira delas será a hipertensão, que nada mais é que a pressão alta, né, que a gente fala popularmente. Ela tem vários motivos. Você pode ter uma predisposição para ter hipertensão. Você pode adquirir ao longo dos anos a hipertensão por uma alimentação errada, por sedentarismo, por obesidade, e você pode adquirir hipertensão por causa de outra doença. Por exemplo, um paciente que tem problema nos rins, provavelmente ele será um paciente com hipertensão. Essas 3 causas são as causas mais comuns da hipertensão. O que a gente, como cuidador, pode estar fazendo para melhorar a vida desse paciente? Primeira coisa é estimular esse paciente a ter uma atividade, a fazer uma atividade física, que seja uma caminhada, já ajuda, né? Já diminui essa pressão arterial dele. Ficar sempre de olho na alimentação, orientá-lo quanto o sal na comida, quanto a quantidade de gordura na comida. Ele tem que comer uma comida leve, né? Carnes magras, bastante fruta, tudo aquilo que a gente já sabe e que é uma mudança de hábito, na verdade, e que muitas vezes é até difícil de se fazer, mas é importante para todos nós, principalmente para quem tem esse tipo de problema. Então, assim, ficar sempre de olho na comida, orientar carnes magras, comida com pouco sal, comida com pouco conservante. Tá sempre incentivando esse paciente a fazer algum tipo de atividade física. E o mais importante é ficar atento à medicação do paciente. Provavelmente vocês aqui vão auxiliar o paciente a tomar essas medicações. Então, assim, prestem bastante atenção nos horários das medicações, né? Que horas que esse paciente toma? É 9 horas da manhã, é 7 horas da manhã? Então, nunca pular essas medicações. Nunca deixar de dar essas medicações, nunca esquecer. Isso é importante, então fique sempre atento a esse tipo de ação. Não esquecer a medicação do paciente, porque um dia que ele fica sem a medicação da pressão, ele vai passar mal. Provavelmente ele vai ter um pico hipertensivo e aí pode estar acontecendo várias coisas, inclusive a próxima doença que a gente vai falar, que é o AVC. O AVC, ele nada mais é que o rompimento de uma veia. Ela pode se romper e ela pode entupir, que a gente fala, né? Ela pode ter um coágulo ali e o coágulo entupir o vaso. E aí isso causa o AVC. E se a pressão estiver muito alta, também ele corre o risco de ter um AVC. Então uma coisa liga a outra. O AVC ele pode causar sequelas, dependendo do tempo que esse paciente ficou sem oxigênio. Então ele pode causar sequela, o paciente ele pode ficar com o lado do corpo paralisado, ele pode ter uma sequela pequena, tipo uma pequena dificuldade para falar, ou ele pode perder totalmente a fala. Ele pode ficar com dificuldade visual, ele pode ficar com o lado do corpo ou todo o corpo paralisado. Então é uma coisa muito séria, uma doença muito séria e que vai precisar de bastante ajuda do cuidador. Você deve auxiliar esse paciente, dependendo da sequela dele, para tomar banho, para comer, não esquecer as medicações. Também tá sempre atento que esse paciente tenha uma alimentação saudável, porque ele não pode ter outras comorbidades, né, outras doenças além daquilo que ele já tem. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação leve, nada de comida gordurosa, como na hipertensão também, nada de comida muito salgada, nada de muito açúcar. Ele tem que estar o máximo possível saudável. Tomar cuidado com esse paciente, porque muitas vezes ele vai ter dificuldade no andar.
Então, o que a gente tem que fazer? Auxiliar esse paciente, né? Na hora do banho, na hora de caminhar, na hora da troca de roupa, na hora de se alimentar. Se você tiver que dar a comida do paciente na boca, dá a comida devagar, né? Não é uma colher atrás da outra, é uma colher de cada vez, muito devagar, porque ele vai ficar com dificuldade para mastigar, ele vai ficar com dificuldade para engolir. Então, auxiliar esse paciente e ter paciência é muito importante. Na hora do banho, sempre numa cadeira de banho, manter o paciente sentado com segurança, né? Se possível, pedir para a família para que instale barras no banheiro para ele estar segurando ali, para levantar da cadeira, para sentar na cadeira, isso é muito importante. E na hora de trocar o paciente também, ter muita paciência, porque ele vai ser um paciente que ele vai ter uma mobilidade, ele vai ser mais devagar, uma mobilidade prejudicada. Então ele vai ser mais devagar. Então ter paciência com esse paciente, enxugar de forma correta, né? Todas as dobras. Os velhinhos geralmente têm muita sobra de pele para não causar assadura, então você deve enxugar certinho, trocar o paciente. Primeiro, sempre começar colocando a roupa pelo aquele lado que ele tem mais dificuldade, que de repente ele está paralisado, para depois ir para o lado que não tem sequela nenhuma. E principalmente também não esquecer dos remédios, né? Não pular a medicação, não bolar a medicação, tá sempre atento aos remédios, porque provavelmente ele vai ser um paciente que ele vai ter ali, se não um ou mais medicações que ele vai ter que tomar para o resto da vida. Então é muito importante você ficar atento nessa parte de medicação. A terceira doença é o Alzheimer. O Alzheimer também nada é mais que uma demência, né? O paciente ele vai ficando esquecido, ele começa a apresentar o esquecimento. Primeiro vão ser coisas simples, ele esquece onde ele colocou algum objeto e depois ele vai realmente esquecer das pessoas que estão ao seu redor, da família, enfim, de todo mundo. Então, assim, é uma doença muito triste. A pessoa ela vai perdendo a capacidade de se manter ativa, porque o paciente com Alzheimer, tem pacientes que eles esquecem até como se levam a colher na boca para comer. Então são pacientes que geralmente dão muito trabalho. O que é importante também para o cuidador? Não esquecer os remédios. Eu falo sempre isso, não esqueçam os remédios. O remédio ele tem que ser dado no horário correto, no horário que foi estipulado pelo médico. Nunca pular as medicações, sempre estar atento às medicações. Segundo, ter empatia pelo paciente, né? Ter empatia e ter muita paciência. O paciente com Alzheimer, ele pode apresentar agressividade, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe, ele vai bater, ele vai xingar, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então é importante que você tenha empatia e paciência com esse paciente. Auxiliar também na hora da comida, auxiliar na hora do banho, porque ele vai perder a capacidade de conseguir mastigar, de conseguir levar uma colher na boca, como eu disse, de conseguir tomar um banho sozinho, ele não vai conseguir fazer essas coisas por si só. Necessidades fisiológicas, você vai ter que levá-lo no banheiro. Se ele tiver numa fase mais complicada, até de repente colocar uma fralda nesse paciente. Então tudo isso vocês vão observar, vocês vão sentir a necessidade do paciente e aí vocês vão auxiliá-los. Ter bastante paciência, como eu falei, e não levar as coisas para um lado pessoal. Agressividade, xingamentos, ele nem sabe por que ele está fazendo. E o paciente com Alzheimer, ele tem, eu não sei se a gente pode falar que isso é uma vantagem, mas eu vou usar esse termo, não sei se esse é o termo correto, mas ele tem uma vantagem que ele não sabe o que está acontecendo. A família ela sofre mais que o próprio paciente, porque ele perde a capacidade de raciocínio. Então ele meio que não sabe o que está acontecendo ao redor, ele não sente-se doente, entenderam? Ele
perdeu esse raciocínio. Ele pode chorar, às vezes ele pode lembrar de uma coisa lá do passado, por exemplo, da mãe que já morreu há muitos anos, ele lembra, ele chora e daqui 5 minutos ele já não lembra mais, né? Ele vai perdendo neurônios, então ele vai perdendo totalmente o raciocínio. Ele não sabe o que está acontecendo. As pessoas que mais sofrem são os que estão ao redor, que são os familiares. Ele tem uma característica que ele vai lembrar de coisas mais do passado do que de coisas do presente. Isso é uma característica de quem tem Alzheimer. Ele vai ficar preso lá no passado e o presente ele não vai participar. Embora ele esteja aqui, ele não está participando do que está acontecendo. Mas o mais importante mesmo é vocês terem essa paciência e auxiliá-lo no que for preciso, dependendo do grau da doença, como o AVC também, que existem várias sequelas que pode estar acontecendo ali e você só vai saber realmente quando você chegar. O importante não esqueçam as medicações nas 3 doenças. Não esqueçam as medicações, prestem atenção nos horários e sempre com muita paciência e com muito amor, porque se a gente não amar o paciente, a gente não consegue cuidar da maneira correta. Devagar, alimente o paciente devagar, se ele precisar ser alimentado, como eu disse. Dê um bom banho, enxugue bem esse paciente para evitar assaduras, para evitar feridas. Se for um paciente que teve o AVC e ele ficou acamado, né? Alguns ficam com dificuldade de caminhar, outros já vão direto para a cama. Se ele ficou acamado, lembre-se da mudança de decúbito, que a gente vai falar em outro vídeo. Então lembre-se disso, tem que estar sempre mudando o paciente de posição, sempre virando o paciente, mantendo o paciente de um lado para o outro, de 2 em 2 horas. Porque isso é importante. O paciente com ferida, ele dobra o seu trabalho, ele causa um gasto desnecessário para a família e para a instituição e ainda tem o sofrimento do paciente, que é um sofrimento que ele vai passar que ele não precisaria estar passando. Ele já tem aquela doença e aí a gente vai acarretar mais um problema na vida dele. Então isso é cruel. Então a gente tem que estar sempre de olho nessas questões. Vire o paciente, mude o paciente de decúbito e tenham bastante paciência, ok? Eu vou deixar aqui para vocês um pedido para vocês me mandarem mais 3 doenças que vocês querem que eu fale um pouco para vocês. Eu quero ouvir de vocês o que vocês querem, mais 3 doenças. Tem várias doenças, vocês podem pesquisar e me mandar. Tem várias doenças neurológicas que a gente pode estar falando aí, que dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês vão se deparar bastante. Então me mandem, cada uma de vocês, me mandem 3 doenças para a gente estar falando ao longo dos vídeos. Isso é importante, gente. Vamos ficar atento aqui, são vídeos curtos, né? Porque tem que ser uma coisa mais compacta, mas é importante que a gente tenha esse diálogo e tenha esse interesse. A gente está aí num momento, como eu falei em outro vídeo, difícil para o mundo, não é nenhuma questão de país, é para o mundo mesmo, e a gente precisa estar se conectando para não perder, né, esse fio da meada, como a gente costuma falar. É um momento difícil, porém é um momento necessário, não tem muito o que a gente fazer. Então, para a gente ir se inteirando, me mandem, cada uma de vocês, me mandem 3 doenças que eu vou falando ao longo do vídeo. O que a gente tem? Muitas doenças interessantes, eu vou falando ao longo do vídeo. Para vocês, ao longo dos vídeos, para vocês, um pouco de cada uma delas, ok? Se possível, até doenças neurológicas. Eu gosto bastante dessa parte, então eu peço que vocês me mandem essa lição que vai ficar para vocês. Ok? Boa semana, até a semana que vem. Qualquer coisa vocês podem me mandar as dúvidas no grupo que eu estou aqui para resolver. Talvez eu não consiga responder na hora, mas eu respondo, como vocês sabem, eu tenho outro trabalho, mas eu respondo vocês a hora que der e não vai demorar muito, tá bom? Pode não ser imediato, mas eu respondo todos vocês. Me mandem as questões e me mandem mensagem no grupo.
tá? Vocês podem me mandar. Procurem as doenças neurológicas, cada uma me mandem uma doença, que aí vai ficar mais fácil pra gente estar interagindo, tá? Ou se vocês quiserem mandar mais, como eu disse, 3 doenças aí, fiquem à vontade. Procurem cada uma 3 doenças que eu acho que é melhor, e aí vocês me mandem no grupo, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.